boa tarde, turma de números na educação básica, turma TZ. Hoje a gente está aqui na aula 12, aula número 12 do dia 30 de novembro de 2021. Antes da gente começar, que hoje está prevista que eu vou fazer uma exposição sobre os números racionais, aí eu queria dar 2 recadinhos para vocês. Primeiro é que eu deixei lá no Moodle, bem no início, né, naquela parte dos avisos, eu deixei um cronograma completo da disciplina. Só está faltando uma referência lá para vocês saberem como que a gente vai evoluir até o final da disciplina, tá? Então, assim que eu tiver essa referência que eu estou procurando, eu completo lá e aí você já tem o cronograma completinho, tá? Então, consulte lá, por favor. E um outro aviso é que na semana que vem nós vamos ter visitas nas 2 aulas. Na terça-feira, a professora Juliana Batista, do Centro Pedagógico, vai vir conversar com a gente sobre o algoritmo da divisão, tá? Nos anos iniciais do ensino fundamental. E na quinta-feira, o projeto Visitas veio fazer oficinas com a gente, com oficinas, né, do projeto Visitas, que vocês devem conhecer, né? Oficinas com o conteúdo da disciplina, com números na educação básica, tá? Então, além da propaganda, né, de avisar que vão ter essas visitas aí, com atividades práticas. Legal, gente. A gente está preparando com muito carinho. Então, você vai ser professora, Ana Luísa? Eu e mais outras pessoas que é do projeto que estão fazendo a disciplina. Acho que tem mais 3 pessoas. Bacana. Então, estou fazendo o convite, né, para todo mundo vir participar das 2 atividades, na terça e na quinta, e também pedir atenção para vocês com o horário da aula na terça-feira, porque a professora Juliana vai dar uma palestra só. Então, eu coloquei a aula na terça-feira entre o horário das 5 e o horário das 7, tá? A palestra vai ser às 18 horas, aqui nesse nosso espaço mesmo, na turma TZ, e eu vou colocar aqui a turma TE, que aí a gente pega meia hora dessa aula, meia hora de intervalo e meia hora da aula de 7 horas. É claro que a palestra vai estar gravada, então quem não puder se organizar no horário, assiste depois, mas é porque é chato eu pedir para a professora dar a mesma palestra 2 vezes seguidas, né? Então, aí eu prejudiquei todo mundo um pouquinho e contemplei as 2 turmas. Tá? Então, a aula na terça-feira que vem é às 18 horas. Ela já está agendada lá no Moodle, tá? Eu coloquei esse aviso lá, fluorescente, para todo mundo lembrar disso, tá bem? E na quinta é normal, tá? Que aí as 2 turmas separadas, porque a equipe do projeto Visitas é maior, né? Então, eles podem se dividir para não sobrecarregar ninguém. Mas no caso da Juliana, né, da professora, eu achei mais prudente fazer uma aula só, uma palestra só, né, com as 2 turmas. Bom, na semana passada vocês já começaram a trabalhar com o conjunto dos números racionais, né, com a oficina do pensamento proporcional, e porque, na verdade, eu tive que fazer essa mudança da ordem, porque na semana passada eu estaria lá no Congresso. Sim, PH, todas as aulas estão sendo gravadas e o vídeo está ficando lá no Moodle, tá? Mas, assim, na terça-feira você pode começar a assistir a palestra, e na hora que você tiver que sair, tudo bem, pelo menos você participa do início. Mas fica gravado e salvo lá no nosso espaço no YouTube, e eu coloco o link no Moodle, né? Bom, então, na semana passada, a gente, de alguma forma, já começou o assunto novo, né? Que a gente trabalhou primeiro com os números racionais, com os números inteiros, né? Inteiros, entendendo segundo o caráter, os números 0, 1, 2, 3, etc.
E na semana passada a gente teve o raciocínio proporcional, com a oficina envolvendo os vídeos lá da professora Petrina, sala de aula invertida, né? E hoje a gente vai trabalhar, a partir novamente do livro do Caraça, essa questão do problema da medida para a construção e propriedades do campo racional. Então, na verdade, essa aula deveria ser a primeira, mas tudo bem, vocês já tiveram contato, né, com esse conteúdo aqui na disciplina, a partir da oficina da semana passada, e é um assunto também que vocês conhecem, né? E hoje a gente vai, então, inserir, né, apresentar a vocês alguns dos números racionais. E um exercício que a gente precisa fazer é considerar que os únicos números que conhecemos são os números naturais. Então, nós vamos construir tanto os números quanto as propriedades e operações dos números racionais aqui na aula de hoje. Então, vocês têm que fazer de conta que vocês nunca ouviram falar de números racionais, e a única coisa que conhecemos são os números naturais e as operações com esses números naturais. Então, o que a gente vai fazer é inventar, construir o conjunto dos números racionais. Tá? Então, temos que forçar esse exercício de considerar que só conhecemos os naturais. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Aqui sim. Beleza. Então, novamente, essa apresentação aqui eu organizei com base no livro do Caraça, Bento de Jesus Caraça, né? E a gente vai falar, então, do campo racional como um contexto cultural específico, tá? Como a gente já discutiu bastante por aqui, né? A matemática bom, eu considero a matemática como uma criação humana e diferentes grupos culturais constroem diferentes matemáticas, né? Então, aqui a gente está olhando os fundamentos da matemática que é entendida como a matemática dos matemáticos, a matemática oficial, digamos assim, mas levando em conta, né, que é apenas uma matemática. Bom, e aí a gente começa, lembrando lá do Caraça, né, que ele fala da construção dos conjuntos numéricos como uma construção que vem da necessidade social da vida em sociedade, né? E, gente, como eu estou só aqui na minha apresentação, eu não vejo você. Se alguém quiser perguntar, tem que falar, tá bom? Eu não estou lendo o chat, por favor. Então, beleza. Então, uma operação que a gente realiza com frequência na vida, operações, né, que a gente realiza com frequência, são contar e medir. A operação ou a prática social de contar deu origem ao conjunto dos números naturais, e a prática social de medir vai dar origem ao campo racional, tá? Então, o que é medir? O que a gente vai entender como essa prática? Então, para o Caraça, medir é comparar duas grandezas da mesma espécie. Ou seja, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes, etc. Então, medir é fazer uma comparação. Então, aqui nesse desenho, aqui nesse exemplo, eu desenhei um segmento de reta AB e um outro segmento de reta CD. Então, para comparar duas grandezas, aqui no caso dois comprimentos, né, a gente posiciona um segmento sobre o outro, fazendo coincidir um extremo de cada,
Então, aqui no caso, né, eu faço coincidir o extremo A e o extremo C, e aí eu vou comparar esses dois tamanhos, os comprimentos desses dois segmentos, tá? Então, a gente parte dessa ideia de que medir é comparar duas grandezas da mesma espécie. E aí, desse desenho aqui, o ponto D, ele vai cair aqui na hora que eu colocar o segmento CD em cima do segmento AB, coincidindo, fazendo coincidir os pontos A e C, pelo meu desenho aqui, o ponto D vai cair entre os pontos A e B. Então, com isso, a gente diz que o comprimento AB é maior do que o comprimento CD, ou que o comprimento CD é menor do que o comprimento AB. Mas essa comparação ainda é muito superficial, ela não é suficiente, por exemplo, quando a gente tem necessidade de fazer alguma troca comercial nas nossas relações sociais, né? É preciso saber, por exemplo, quantas vezes um comprimento cabe no outro. E também a gente se pergunta, é possível comparar esses comprimentos com outros comprimentos da mesma espécie? Então, dessa necessidade social, existem duas necessidades aí, né? Primeiro, que é estabelecer um padrão único de comparação para todas as grandezas da mesma espécie, porque se a gente quer fazer transações comerciais, por exemplo, a gente precisa ter uma referência, né? Então, precisamos estabelecer um padrão. Esse padrão a gente chama de unidade de medida, né? Por exemplo, a gente tem centímetro para comprimento, minuto para tempo, né? Mas isso assim, né, na nossa matemática, né? Porque se outros grupos culturais podem inventar outras unidades de medida, né? E uma outra necessidade que a gente tem é estabelecer um número para exprimir o resultado da comparação entre o que se quer medir e a unidade. Então, a gente vai determinar a medida da grandeza em relação a essa unidade. Então, para isso, a gente tem três fases aí. Primeiro, a escolha da unidade, depois a comparação do que a gente quer medir com essa unidade, e a terceira fase é expressar o resultado dessa comparação por meio de um número. Então, isso é medir, né? A gente escolhe uma unidade, compara o que a gente quer medir, o comprimento, o que a gente quer medir, né? Compara com essa unidade e expressa usando um número único, né? Então, a gente pode falar, né, que a régua mede 30 centímetros, ou agora são 5 horas e 20 minutos. Então, a gente estabelece uma unidade e mede a grandeza utilizando aquela unidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos de medidas, né? Aqui na aula a gente vai falar principalmente de medidas de comprimento, mas existem várias grandezas, várias unidades de medidas que a gente usa na sociedade, né? Por exemplo, medidas do corpo para determinar o tamanho da roupa, né? Tamanho PP, P, M, G, ou GG, dependendo das medidas do corpo da pessoa, você tem uma numeração associada àquilo ali. A gente tem unidades de medida no computador, né? Megabyte, gigabyte, terabyte. A gente tem medida aqui esse copo, né, de medida, ele tem várias referências, né, de medida de capacidade, de xícaras, de volume, né, dependendo do que você está medindo, e você pode usar essas unidades aqui na vertical, termômetro para medir temperatura, e aqui a gente tem balança, relógio, régua, trena, né, um monte de instrumentos de medida. Tá? Então, a nossa sociedade é regulada, né, por necessidade de medida. A gente está o tempo todo medindo alguma coisa, né? E da mesma forma que na exposição anterior eu falei da contagem, né? A gente está o tempo todo comparando
quantidades, né, fazendo contagem de coisas. Então, são duas necessidades da vida humana em sociedade, né, contar e medir, que deram origem aos conjuntos numéricos, né, a origem à matemática, eu diria. Bom, mas essas três fases, né, que eu coloquei aqui, escolher a unidade, comparar com a unidade e expressar o resultado por meio de um número, são dependentes uma da outra, né? Em princípio, a gente pode escolher a unidade e depois mede alguma coisa usando aquela unidade. Mas, na prática, o número que vai expressar a medida condiciona a escolha da unidade. Por exemplo, se a gente for medir distância entre os astros, não é conveniente a gente usar como unidade o centímetro, né? Porque senão os números vão ser muito grandes. Então, a gente vai escolher uma unidade maior, tipo o ano-luz, para poder medir distância entre astros. Da mesma forma, para medir dimensões celulares, a gente usa o micron, né? Não faria sentido a gente usar ano-luz para medir dimensões celulares, senão os números seriam muito pequenos, né? Então, a gente escolhe unidade conveniente de acordo com a coisa que a gente quer medir, né? Necessidades cotidianas, a gente usa o metro, né? Mas dependendo da distância, a gente vai usar quilômetros, múltiplos, né, dessa unidade. E aí, por isso, né, uma mesma grandeza pode ter infinitas, a gente pode medir com infinitas unidades de medida, tá? Eu posso mudar as unidades para fazer a medida de uma mesma grandeza. E aí a gente começa a estabelecer aqui uma relação entre essas unidades. Se com uma unidade 1 a grandeza tem medida m, aí, então, não é isso. Eu pego uma grandeza, meço com uma unidade 1 e encontro a medida m. Aí, se eu pegar essa unidade 1 e dividi-la em k pedacinhos, eu vou obter uma nova unidade 1', e aí a nova medida da mesma grandeza vai ser m vezes k. A medida inicial vezes o número de vezes com que eu parti a unidade inicial. Lembrando aqui que o nosso mundo, por enquanto, é o dos naturais. Então, U, M, U', K, é tudo número natural aqui por enquanto. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês me param, tá, gente? Bom, então aqui um pouquinho da história, né? Em todas as relações que envolvem atividade econômica de propriedade de terras, é necessária a determinação de áreas que, por sua vez, dependem da medida de certas dimensões. Por exemplo, para calcular a quantidade de sementes para plantio, e também o tempo necessário para lavrar a terra, etc., a gente precisa conhecer a área da propriedade. E a área depende de comprimentos, né, de duas dimensões, aqui no caso. Todo contrato de venda de uma propriedade exige, entre outras coisas, a determinação da área dessa propriedade. O cálculo do imposto que o proprietário paga ao Estado depende da área da propriedade. Então, aqui, a necessidade de medida está extremamente atrelada a uma necessidade social, né? Aqui, um caso aqui de medição, propriedade, Estado. Então, a história da matemática, ela nasce junto com a história da sociedade. O Carafa traz um trecho aqui do livro do historiador grego Heródoto para falar do nascimento da geometria. Vou ler aqui a citação do livro do Carafa. Então, Heródoto, o pai da história, historiador grego que viveu no século V a.C., ao fazer a história dos egípcios, no livro 2, que chama Euterpe, das suas histórias, refere-se deste modo às origens da geometria. Geometria, etimologicamente, é medição, medir a terra, né? Geo, a terra, metria é medir. Abre aspas aqui para o Heródoto. Disseram-me que este rei, o Sesostris, tinha repartido todo o Egito entre os egípcios e que tinha dado a cada um uma porção igual e retangular de terra, com a obrigação de pagar por ano um certo tributo. Que se a porção de algum dos egípcios fosse
diminuída pelo rio Nilo, ele fosse procurar o rei e lhe expusesse o que tinha acontecido à sua terra. Que, ao mesmo tempo, o rei enviava medidores ao local e fazia medir a terra, a fim de saber de quanto ela estava diminuída e de só fazer pagar o tributo conforme o que tivesse ficado de terra. Eu creio que foi daí que nasceu a geometria e que depois ela passou aos gregos. Então, isso aqui no século V antes de Cristo, né? Então, a matemática nasceu dessa necessidade aí de medir a Terra. E junto com a anterior, né, que a gente discutiu uma aula aí para trás, com a necessidade de contar. Bom, e aí a gente vem para essa coisa prática agora, do medir. Às vezes pode ser necessário subdividir a unidade de medida em um número de partes iguais, levando a consequências na expressão numérica da medição. Aqui um exemplo, se eu quero medir o segmento AB usando a unidade CD, se eu for comparar isso aqui, o segmento CD vai caber 4 vezes no segmento AB. Então, a gente diz que o segmento AB mede 4 unidades de medida. E aí, se a gente dividir o segmento CD em 3 partes iguais, e considerarmos como nova unidade de medida o segmento CE, né, que é a medida de um desses pedacinhos aqui, no qual o segmento CD foi dividido, a gente vai ter o seguinte: a medida de AB, tomando a unidade U', a nova unidade, vai ser 12, que é aquela ideia, né? Ele media 4, eu dividi o CD em 3 partes, então, com a nova unidade, o segmento AB passa a medir 12, que é 3 vezes 4. O resultado da medição de AB com a unidade U pode ser expresso tanto pelo número 4, né, a unidade inicial, quanto pela razão entre os números 12, que é a medida de AB, tomando a unidade U', e 3, que é o número de partes em que a unidade U foi dividida. Isso eu posso expressar a medição de AB pelo quociente 12 dividido por 3, ou 12 barra horizontal 3, 12 sobre 3. Esse raciocínio aqui, ele está aqui para a gente entender como essa medida funciona, essa mudança de unidade funciona, unidade de medida, no caso dos números inteiros, tá? Que são os números que a gente conhece até agora. E aí começam a aparecer novos elementos que vão funcionar como ligação daqui a pouco para a gente inventar os números racionais. Por exemplo, essa ideia aqui de razão. O Carasso esclarece que razão de 2 números é o quociente desses 2 números. E a gente já definiu lá nos inteiros o que é o quociente de 2 números inteiros. Né? Então, 12 dividido por 3, a gente sabe que é 4. E aqui ele introduz também esse símbolo, que é essa barra horizontal, e daqui a pouco a gente vai dar um outro sentido para ela. Né? Por enquanto, ela é um símbolo, apenas um símbolo que quer dizer que está representando aqui a razão entre os números 12 e 3. Tá? Então, aqui, por enquanto, tudo é possível, está tudo tranquilo, porque eu estou lidando aqui, só envolve números inteiros. Bom, às vezes é necessário fazer a subdivisão, não é apenas aqui eu vou experimentar para ver o que acontece se eu subdividir a unidade. Às vezes é mesmo necessário fazer essa subdivisão, porque pode acontecer de um segmento unidade não caber um número inteiro de vezes no segmento que eu quero medir. Então, né, nesse caso aqui, né, o segmento AB medido com o segmento CD, ele cabe 2 vezes, 3 vezes, desculpa, mas sobra um pedacinho aqui. Né? O PB fica sobrando.
E esse pedacinho PB é inferior à unidade CD. Então, para exprimir ainda numericamente a pergunta é essa, né? Como fazer para exprimir ainda numericamente a medição de AB com a mesma unidade CD? A gente divide o CD em um número de partes iguais, suficiente para que cada uma delas caiba um número inteiro de vezes em AB. No caso dessa figura aqui, a gente subdivide o CD, o segmento CD, em 3 partes iguais, e a nova unidade vai caber 11 vezes em AB. Então, aqui só cabia 3 vezes, sobrava um pedacinho, mas se eu subdividir em 3 partes o CD, ela vai caber a nova subunidade, a nova unidade vai caber 11 vezes lá no AB. Então, a medida de AB em relação à nova unidade é 11. E eu não conseguia medir o AB com a unidade CD. Mas fica a pergunta, qual é a medida de AB em relação à antiga unidade CD? Então, aí, não sei se vocês lembram, mas o Caraça ele vai apresentando para a gente alguns princípios que orientam a prática da matemática. E um desses princípios é o princípio da economia, que diz que a gente vai imitar, vai seguir o mesmo caminho do exemplo anterior. Então, no exemplo anterior, né, onde eu conseguia expressar a medida de AB usando uma razão, vou copiar essa mesma coisa aqui. Só que, nesse caso, a razão não existe nos números inteiros, já que 11 não é divisível por 3. Então, pelo princípio da economia, eu imito o que eu tinha feito no exemplo anterior, só que agora eu encontro um problema. Né? O 11 não é divisível por 3. Então, a gente cai num certo dilema. Lembrando que o nosso mundo só existe os números inteiros, por enquanto. Será que a gente deve desistir de exprimir numericamente a medição de AB com a unidade CD? Se a gente desistir, vão surgir uns questionamentos do tipo, se a gente pode exprimir a medida com a nova unidade, por que ela tem esse privilégio? Né? Por que eu posso com a nova unidade e não posso com a anterior? Por que eu vou fazer esse tipo de escolha, de discriminação? Então, a gente ou desiste ou a gente faz alguma coisa para resolver esse dilema, né? Que é poder exprimir sempre a medida por um número, que é o princípio da extensão, né? Então, a gente tem que reconhecer que o instrumento numérico que a gente tem até agora, que é a conjunto dos números inteiros, é insuficiente para exprimir essa medida. Então, a gente vai ter que completá-lo, aperfeiçoá-lo nesse sentido. Ou seja, a gente encontra aqui um obstáculo dentro do campo da matemática e a gente tem que arrumar uma solução para esse obstáculo. O aspecto aritmético da dificuldade é que sempre que é feita sempre que a gente faz a subdivisão da unidade em n partes iguais, e uma dessas partes caiba m vezes a grandeza a medir, a dificuldade surge quando m não é divisível por n, ou seja, quando a divisão é impossível. Vocês lembram que lá no conjunto dos números inteiros, nem sempre era possível fazer uma divisão, né? Então, se a gente quiser resolver essa dificuldade, a gente tem que criar um novo campo numérico. Então, aqui, olha, ele apresenta a dificuldade usando a situação social da medida e apresenta o dilema, a dificuldade, usando o aspecto aritmético dele, né? Que é a impossibilidade de divisão de quaisquer números inteiros. Então, a gente vai inventar um novo campo numérico. Então, isso tudo aqui é uma construção, né, matemática para a gente resolver esse dilema que foi apresentado ali, esse dilema da impossibilidade de medir. Então, a gente tem um segmento qualquer, AB, e outro segmento qualquer, segmento CD, que vai ser considerado como uma unidade de medida. E aí eu divido esses segmentos CD e AB
usando uma unidade U, tal que cada um dos segmentos, A, B e C, D, contém um número inteiro de vezes esse segmento de tamanho U. Então, ali no desenho, né, o segmento AB contém M vezes a unidade U e N vezes a unidade, o CD contém N vezes a unidade U. E aí, por definição, imitando o que a gente tinha feito lá para o caso dos inteiros, né? Voltando aqui só para vocês recordarem, aqui, olha, a gente disse que AB é igual a 12 sobre 3 CD. Então, eu vou imitar essa construção, né? De dizer que AB é igual a 12 sobre 3 CD. Aqui, no caso, eu vou imitar essa construção e dizer, né, que aqui mede M, aqui mede N, unidades U, eu vou imitar, vou definir que a medida de AB, tomando CD como unidade, é o número M sobre N. Então, AB é igual a M sobre N CD. Quaisquer que sejam os números inteiros M e N. E o N é não nulo, né? Porque a gente está considerando efetivamente o segmento CD. E isso aqui, com o conjunto dos números inteiros, a gente não conseguia fazer. Tá? Então, eu estou inventando aqui novos números. Se o M for divisível por N, o número M sobre N coincide com o número inteiro, que é o quociente da divisão. Então, se o M for um múltiplo do N, né, eu consigo fazer essa conta, eu consigo exprimir a razão. Agora, se o M não for divisível por N, esse número novo se chama, é um número fracionário. E aí, de qualquer das hipóteses, a gente fala que esse número M sobre N é um número racional. Então, o conjunto, o campo racional, ele inclui o campo dos inteiros e esses números novos, que são os números fracionários. No caso do M não ser um múltiplo de N. E aí começa a entrar a nomenclatura que a gente conhece, né? O número M é chamado numerador e o número N denominador. Consequências aqui dessa igualdade, né, de AB igual a N sobre CD, é que N sobre 1 é igual a N, já que se o segmento AB, ou melhor, se o segmento CD couber o número inteiro de vezes em AB, a gente pode usar CD como unidade, né? Então, a gente diz que AB é igual a NCD, e isso equivale a dividir o segmento CD em uma unidade. Então, eu posso, usando a nova nomenclatura, escrever que AB é igual a N sobre 1 vezes CD. Então, como todo segmento tem medida única, a gente comparando essas duas igualdades aqui, a gente diz que N sobre 1 é igual a N. Da mesma forma, quando a gente compara MED AB usando o próprio AB, a gente vai escrever que AB é igual a AB, e se eu dividir AB em quaisquer N partes iguais, o AB vai ser medido N vezes com essa nova parte. Então, AB é igual a N sobre N AB. Como essas duas igualdades são equivalentes e AB sempre tem uma única medida, a gente conclui que N sobre N é igual a 1. Então, aqui a gente está começando a construir as propriedades desse novo campo, né, o campo do racional, e incluindo aqui a relação com o conjunto que a gente já conhecia, que é o conjunto dos inteiros, né? Então, o N é um número inteiro, o 1 é um número inteiro, e a gente estabelece essas relações aqui. Então, para qualquer número inteiro, N sobre 1 é igual a N, e N sobre N é igual a 1. Então, com isso, a gente define um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais ou campo racional. Ele contém, do jeito que ele foi construído, né, ele contém o conjunto dos números inteiros, mas a esse conjunto dos inteiros é adicionado um outro conjunto, que é o conjunto dos números fracionários. São os números que a gente está inventando agora. A divisão de números inteiros pode ser sempre expressa simbolicamente, né, usando os números fracionários. E por isso o campo racional constitui uma generalização do campo dos números inteiros.
e que é construída a partir dessa prática social de medir. Então, o que a gente fez aqui foi uma nova operação mental, né, que é a negação da negação. E essa prática, né, igual tem a prática do princípio da economia, o princípio da extensão, etc., que a gente tem uma operação mental que é a negação da negação. A gente reconhece a existência de uma dificuldade, né? Aqui no caso, eu nem sempre consigo medir um segmento usando uma unidade pré-determinada. A gente determina o ponto crítico dessa dificuldade, no caso aqui é o problema da divisibilidade no conjunto dos inteiros, e aí para transpor essa dificuldade, a gente nega a negação. Era impossível fazer a divisão, aí eu nego a impossibilidade. Nego a impossibilidade. E com isso eu consigo expandir, ou seja, generalizar o conjunto que a gente tinha para um novo conjunto. E aí agora a gente vai ver, vai estabelecer as propriedades do campo racional. E para isso a gente precisa de um método, né? Um jeito de trabalhar que vai possibilitar a construção dessas propriedades. Tá? Então, porque assim, a matemática aqui a gente está partindo para a formalização matemática, né? A gente começa de uma necessidade social, foi igualzinho lá no caso da contagem, né? Aqui no caso da medida. A gente começa de uma necessidade social, inventa um conjunto numérico e define e descobre, determina as propriedades desse campo numérico a partir de um método. E aqui, no caso, o método tem 2 critérios. Então, um critério é a origem concreta dos números racionais, ou seja, o seu significado como expressão numérica de medição de segmentos, e o princípio da economia, que se traduz em 2 aspectos. A gente vai sempre fazer analogia de definições com as que foram dadas nos números inteiros, e a gente vai forçar para que as leis formais das operações que a gente já conhecia nos números inteiros se mantenha aqui nos números racionais. Tá? Então, a gente não vai inventar propriedades de forma aleatória, de forma de qualquer jeito. A gente tem critérios aí para guiar o nosso raciocínio. E as propriedades que a gente vai estabelecer são as propriedades da ordenação, são igualdade e desigualdade, e as operações efetuadas com os números racionais. Né? Então, a gente vai definir quando que 2 números racionais são iguais, quando que um é maior ou menor do que o outro, e aquelas 7 operações que a gente tinha no campo dos naturais, né? A adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação e logaritmação. Tá? Então, nós vamos definir todas as operações e suas propriedades agora nesse campo numérico. E esses 2 critérios aqui que a gente vai usar, eles se completam, tá? A gente, dependendo da conveniência, a gente vai usar ou a origem concreta na medida ou as propriedades dos números inteiros para a gente criar as propriedades aqui do campo racional. Então, é isso aqui, né? A gente vai recorrer ao princípio da economia, quando a origem concreta dos números racionais for um caminho demasiado longo ou não fornecer um caminho para a definição a ser dada. Então, esse aqui é o nosso método de estudo, método de raciocínio para fazer, para criar as propriedades do campo racional. Tudo bem até aqui, gente? Bom, então, igualdade. Né? Como que a gente define que 2 números racionais são iguais? Que a gente vai usar o critério 1, ou seja,
se dois números racionais exprimem a mesma medida do mesmo segmento, então a gente fala que eles são iguais. Eu estou usando o critério 1, que é esse aqui, ó, a origem concreta dos números racionais, ou seja, o seu significado como expressão numérica de medição de segmento. Então, se eu tenho dois números racionais, eles são a medida do mesmo segmento, com a mesma unidade, a gente fala que eles são iguais. E o que a gente conclui a partir dessa definição aqui? Bom, se o número S igual a P sobre Q, na verdade, assim, esse número P sobre Q, ele pode não ter os mesmos numerador e denominador que o número R, que é N sobre N. Já que cada uma das N partes iguais em que a unidade é dividida, pode ser, por sua vez, subdividida em K partes, sendo K um número qualquer. Lembrando, inteiros, né? M, N, P, Q e K são inteiros, né? Então, eu posso medir usando uma unidade, subdividir essa unidade e obter números diferentes da medida. Então, dessa figura aqui, anterior, que eu estou falando dessa aqui, ó, eu posso subdividir a unidade CD, subdividir a unidade U, então eu vou ter a medida do AB sendo multiplicada aqui de acordo com o número de divisões que eu fizer da unidade inicial. Né? Então, por aquele raciocínio ali, bem vinculado à medida, a medida daquele segmento AB seria expressa por um número racional MK sobre NK, que deve ser considerado como igual a N sobre N, porque o segmento é o mesmo. Tá? Então, essa ideia aqui, né? Eu uso uma unidade para medir um segmento AB, e aí, se eu subdivido a unidade, eu vou mudar a expressão numérica que representa aquela medida, mas ela tem que representar o mesmo número. Tá? Então, eu tenho que ter esse número vai ser o MK sobre NK, e aí, como eu estou querendo a mesma medida, eu vou ter que ter o MK igual a P e o NK igual a Q. Então, né, dado um número racional R igual a M sobre N, todo número racional S igual a P sobre Q, no qual P é igual a K vezes M e Q é igual a M vezes K, esse K inteiro qualquer não nulo, vai ser igual ao número R. Essa é uma propriedade que a gente já conhece, né, mas a gente está estabelecendo agora a partir da definição do novo campo numérico. Os produtos, aqui são as contas, né, a gente fazendo contas para descobrir as propriedades. MQ vai ser igual a M, N vezes K, porque o Q é N vezes K. E, da mesma forma, P vezes N é igual a MK vezes N, porque o P é igual a M vezes K. Então, a gente descobre aqui que M sobre N é igual a P sobre Q, justamente se M vezes Q é igual a P vezes N. Então, a gente está estabelecendo aqui essa propriedade que a gente sempre usa, né, no caso de frações. Né? Duas frações são iguais quando esse produto cruzado ali estabelece uma igualdade. Aqui a gente está estabelecendo essa propriedade a partir da medida do segmento. Ou ainda, não se altera um número racional quando se multiplica ou divide seu numerador e seu denominador pelo mesmo número natural. Tá? Então, uma propriedade aí que a gente já conhece, né, dos números racionais, que a gente está estabelecendo a partir das medidas. Um outro procedimento que é útil quando a gente trabalha com números racionais é a redução ao mesmo denominador. Se eu tenho o R igual a M sobre N e S igual a P sobre Q, a gente pode reescrever RS dessa forma aqui. Eu multiplico o denominador de R por Q e o denominador de S por N. Aí eles ficam, aí eu tenho que fazer a
a operação correspondente ao numerador, né, que é usando essa propriedade aqui de cima, e aí eu reduzo os dois números ao mesmo denominador. Na prática, na escola, a gente faz isso definindo o menor denominador comum, que é o menor múltiplo comum aos dois denominadores. Mas aqui a gente pode... a vantagem de trabalhar com o menor denominador comum é que você vai trabalhar com números menores. Mas aqui, para a nossa necessidade, é mais conveniente eu fazer a redução dessa forma aqui, porque eu vou manter aqui os números que o N, o Q, eu não vou criar um novo número aqui para envolver na operação. Assim fica mais prático para eu fazer a adição, a multiplicação, como a gente vai ver daqui para frente, tá? Ou seja, resumindo, reduzir ao menor denominador comum, a gente faz só para trabalhar com números menores, mas isso não é uma necessidade, tá? A gente pode reduzir desse jeito aqui. Bom, aí agora vamos definir o que é as desigualdades, né? Quando que um número racional é maior ou menor do que o outro. Então, a gente vai definir usando o critério da medida de dois segmentos, tá? Então, de dois números racionais RS, o maior é aquele que, com o mesmo segmento de unidade, mede o menor, mede segmento maior. Então, eu vou... cada segmento é usado para medir, ou melhor, cada número é usado para medir um segmento, e aí eu comparo o tamanho do segmento, o maior vai ter por medida o maior número racional. Então, assim, a gente define a desigualdade aí a partir do comprimento, da comparação entre os comprimentos. Então, como consequência, se os dois números têm o mesmo denominador, é maior o que tiver o maior numerador, né? É como se estivesse usando a mesma unidade para comparar os dois, né? E se os dois números têm o mesmo numerador, o maior é o que tiver o menor denominador. Essas duas propriedades podem ser constatadas quando fazemos as figuras convenientes, né? Quando a gente pega os segmentos e faz as comparações entre os números racionais, a gente constata essa propriedade aqui, essas consequências, ou seja, eu não estou demonstrando formalmente, eu estou me apoiando na medida de segmentos para constatar essas consequências. E se os dois números não têm o mesmo numerador nem o mesmo denominador, a gente reduz o denominador, reduz os dois números ao mesmo denominador e aí a gente compara, né, usando o primeiro caso. Tá? Então, é assim que a gente vai comparar dois racionais. A primeira operação a ser definida é a adição. E a gente vai definir pelo critério 1, né? Dados os dois números racionais RS, cada um vai medir com a mesma unidade um segmento. E aí a gente vai definir a soma dos dois números RS, colocando um segmento ao lado do outro, numa mesma linha reta, numa mesma reta, fazendo coincidir o início de um segmento com o fim do outro. E aí eu vou obter um segmento novo, né? E o tamanho, o comprimento desse novo segmento é igual à soma dos números RS, que são as medidas dos números dos dois segmentos iniciais. Então, a gente está definindo a adição de números racionais de uma forma bem pragmática, não é uma definição formal, é uma definição baseada na prática da medida. Tá? Bom, e aí, como consequência dessa definição, a gente vai começar a descobrir umas propriedades matemáticas para isso. Se os dois números têm o mesmo denominador, né, então eu tenho R igual a M sobre N e S igual a P sobre N, o segmento soma vai ter por medida o número M mais P sobre N. Então, a gente tem essa propriedade aqui da soma de números racionais. M sobre N mais P sobre N. Né, eu estou medindo dois segmentos com a mesma subdivisão M. Então, eu vou contar, né? No primeiro eu tenho M unidades. No segundo eu tenho P, eu conto, lembrando que M, P e N são números inteiros.
o novo segmento vai medir M mais P sobre N. E se os dois números não têm o mesmo denominador, a gente reduz os dois ao mesmo denominador, daquela forma que eu expliquei. Então, se eu tenho M sobre N, P sobre Q, eu reduzo ao mesmo denominador aqui, aí o R mais S, aí eu caio no caso anterior, os dois números com o mesmo denominador, e aí eu consigo fazer a soma. E aí, agora, isso aqui já é conta extremamente técnica, né? De conferir as propriedades da adição de números inteiros, as mesmas propriedades, né? As propriedades que a gente conhecia lá da adição de números inteiros, elas vão se manter aqui no conjunto dos números racionais. Subtração, a gente define como a inversa da adição. Então, aqui a gente vai, o critério aqui vai ser a analogia. Eu não vou definir subtração usando medida de segmento. Eu vou usar a analogia, né, lá que é do meu método lá de criação. Né? Então, dados dois números racionais, M sobre N e P sobre Q, a diferença entre eles, R menos S, é um terceiro número D que satisfaz S mais D é igual a S. Então, a partir aqui dessa definição, né, da subtração como operação inversa da adição, e já conhecendo a adição de dois números racionais, eu consigo definir a subtração de dois números racionais. Então, a gente pode obter a partir da definição da adição e das suas propriedades. Todas as propriedades que a gente conhecia para a subtração de números inteiros vão se manter aqui para a subtração de números racionais. E, da mesma forma que o conjunto dos números inteiros, nem sempre é possível fazer a subtração. Né? Quando o R for menor do que S, a gente não consegue subtrair. Tá? Então, a gente continua aqui só com números positivos, os números negativos ainda não existem. Então, assim, a gente define a subtração. A definição da multiplicação, a gente vai fazer em duas etapas. Primeiro, multiplicar um número racional por um número inteiro. A gente também vai usar analogia com o conjunto com a multiplicação dos números inteiros, tá? Então, o número racional P sobre Q vezes o número inteiro M vai ser uma soma repetida desse número racional N vezes, sendo que M é o número inteiro que eu estou multiplicando aqui, né? Então, P sobre Q vezes N é essa soma com N parcelas. E aí, pela definição da soma, da adição, né? Pela definição da adição, o P sobre Q vezes N vai ser N vezes P sobre Q. E se a gente for multiplicar um multiplicador fracionário com multiplicador inteiro, a gente usa a propriedade comutativa do produto. Então, N vezes P sobre Q vai ser igual a P sobre Q vezes N, que a gente já fez no caso 1. E o caso geral vai ser por extensão. Se eu quiser multiplicar dois números racionais, P sobre Q vezes R sobre S, eu multiplico, aqui eu estou inventando, aqui já não eu vou estender o caso anterior, ou seja, eu vou imitar o que eu fiz nos casos anteriores para definir como eu faço a multiplicação de quaisquer dois números racionais. Então, aqui a gente não multiplicava o numerador pelo N, vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar o numerador P pelo número R sobre S. Então, P sobre Q vezes R sobre S é P vezes R sobre S sobre Q. E mantenho o Q. Tá? Eu só multiplico o numerador por R sobre S. E aqui eu caio no caso 1 lá, né? Ou no caso 2. Né? Eu tenho P inteiro vezes R sobre S. Isso é igual a... Eu multiplico só o numerador R. P sobre R, P vezes R sobre S. E eu não posso, por enquanto, tá isso aqui.
Eu não sei o que isso significa matematicamente. Eu estou, por enquanto, só fazendo manipulação simbólica, usando os critérios lá de analogia e de apelo à definição. Tá? Então, eu não sei o que é P vezes R sobre S sobre Q. A gente precisa de mais definições para fazer, para dar um significado para esse símbolo aqui, tá? As contas que eu não estou fazendo, né? Mantemos aqui todas as propriedades da multiplicação que eram válidas para números inteiros. Agora a gente vai definir a divisão de números racionais. Gente, eu vou deixar esse arquivo lá no Moodle, vocês depois façam todas essas continhas, tá? Para conferir e sempre pensando assim, eu não conheço os números racionais ainda, eu estou criando os números racionais. Então, trabalhar em cima dos naturais para criar os racionais. Bom, e aí então para dividir, fazer a divisão por um número inteiro, né? Se eu quiser dividir um número racional P sobre Q por um número inteiro N, eu vou comparar com a definição de divisão dos números inteiros. O quociente é um número x que satisfaz N vezes x é igual a P sobre Q. E aí a gente prova aqui que o número P sobre Q vezes N satisfaz essa igualdade aqui. Eu vou fazer a conta. Tá? Vou fazer N vezes x usando x é igual a P sobre Q vezes N. Então, N vezes x vai ser N vezes P sobre Q vezes N. E aí, usando as propriedades que a gente já estabeleceu até agora, aqui é a propriedade comutativa, né? E aqui, por último, então, o inteiro multiplicando um número racional, eu multiplico só o numerador, o denominador se mantém, e uma das propriedades que a gente viu aí para trás é que eu posso dividir numerador e denominador do número racional por o mesmo número. Eu posso dividir aqui por N e eu chego em P sobre Q. Então, eu provo aqui que o número x igual a P sobre Q vezes N satisfaz a definição da divisão. Então, pela unicidade do produto, a gente conclui que esse número x aqui é o resultado da divisão. Portanto, P sobre Q dividido por M, P sobre Q dividido por N é igual a P sobre Q vezes N. Ou seja, para dividir um número racional por um número inteiro, eu multiplico o denominador por esse número. Da relação 13, né, que é essa relação aqui, a gente conclui que, no caso particular de números inteiros A e B, A dividido por B é igual a A sobre 1 dividido por B, é igual a... Deu ruim no microfone, cara. Deu ruim no microfone aí, parou de escutar, gente. Ai, vocês estão me ouvindo? Tô. Até onde vocês ouviram? Não foi nem 10 segundos, não. Falei na hora que começou a dar. Tá. Beleza, então vou repetir só esse finalzinho aqui. Eu estou usando... Aqui a gente concluiu que, né, a divisão de um número racional P sobre Q por um número inteiro N. A gente demonstrou aqui que a divisão, para fazer essa divisão, eu vou multiplicar o denominador pelo número N. E aí agora eu vou usar essa propriedade que já foi estabelecida para divisão de dois números inteiros. A dividido por B, eu posso reescrever o A como sendo A sobre 1, que a gente já estabeleceu que isso vale. Então, vai ficar A sobre 1 dividido por B. E aí, eu vou, nessa expressão aqui, aplicar a fórmula 13. Então, isso vai ser A sobre 1 vezes B.
É isso aqui. E 1 vezes B é B. E A e B são números inteiros. Então, aqui a gente estabelece formalmente que A dividido por B é igual a A barra horizontal B. Vocês lembram que eu falei que eu estava usando só um símbolo, né, há umas páginas atrás? Agora a gente estabeleceu formalmente que a igualdade desses dois, o símbolo de divisão, né, ou 2 pontos com uma barra no meio, é equivalente ao símbolo de fração. Tá? O símbolo de fração a gente inventou lá em cima para falar para definir os números racionais. Então, ali era só um símbolo, né? Um símbolo que eu usei para criar os números racionais. A barra horizontal B, A sobre B. Isso aí era uma definição formal de um número racional. E agora a gente está concluindo que esse símbolo é equivalente ao símbolo da divisão. Aí eu posso usar esse símbolo aqui para representar a divisão entre dois números inteiros. Assim, de agora em diante, vamos considerar como equivalentes os sinais da divisão e de fração. Tá? Então, essa é a ideia. A gente está estabelecendo propriedade por propriedade aqui para construir o conjunto dos números racionais. E agora eu vou voltar àquele símbolo que ficou sem significado lá na multiplicação. Né? A gente chegou, manipulando simbolicamente, a gente concluiu que o produto de dois números racionais era expresso dessa forma aqui, ó. Só que eu não sei ainda o que isso significa. Agora, como a gente deu um sentido para a barra de fração como sendo a divisão, eu posso dar um sentido para esse resultado que a gente tinha, né? Então, a gente tinha estabelecido que P sobre Q vezes R sobre S é igual a P vezes R sobre S sobre Q. Agora eu sei que esse sobre Q aqui eu posso interpretar como sendo dividido por Q. E dividir um número racional por um número inteiro Q é multiplicar o denominador do número racional por esse número Q. Tá? Porque agora eu posso trocar o símbolo de fração pelo símbolo da divisão. A operação, eu dei um significado para a barra de fração aqui. A partir de agora, ela pode ser entendida como o símbolo que designa a divisão. Então, por isso, a multiplicação, a gente estabelece a propriedade que a gente conhece, né? Para multiplicar dois números racionais, duas frações, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Tá? Bom, aí aqui, se eu fizer uma divisão de dois números, o divisor for fracionário, por analogia, eu vou usar o fato da divisão ser inverso da multiplicação. Então, P sobre Q dividido por R sobre S é um número X, que satisfaz R sobre S de X é igual a P sobre Q. Aí, a gente mostra aqui que o número X é igual a P vezes S sobre Q vezes R satisfaz essa igualdade e, pela unicidade do produto, a gente define que a divisão de duas frações, P sobre Q dividido por R sobre S, é a multiplicação da primeira pela segunda invertida. Então, isso aqui está estabelecido formalmente essa definição de divisão de duas frações, de dois números racionais. Tá? Então, tudo aqui agora a gente está estabelecendo formalmente. Então, aqui, como consequência, a divisão é sempre possível, excluindo, é claro, o caso do divisor ser nulo, e todas as propriedades que a gente tinha para a divisão, a gente continua tendo, dos números inteiros, né, a gente continua tendo para os números racionais, porque a operação aqui foi construída a partir das propriedades e das definições que a gente tinha no campo dos racionais.
E aqui, seguindo essa mesma lógica, o Caraça faz isso com detalhes, mas aí já fica uma simbologia muito carregada. Eu vou definir a potenciação, radiciação e logaritmação. Tá? Então, sugiro a leitura, o estudo do livro do Caraça para vocês verem como ele estabelece essas operações aqui formalmente. Eu acho mais legal a gente conversar sobre essas novidades que estão aparecendo aqui no caso dos números racionais. Durante a exposição aqui, toda hora eu falei, vão se manter as mesmas propriedades que valiam para os números inteiros. Ok, elas vão se manter, mas vão aparecer algumas propriedades novas que não existiam, que não faziam sentido no caso dos inteiros. Mas agora as propriedades vão estar ampliadas porque eu estou com um conjunto ampliado. Tá? Por exemplo, que no caso dos números inteiros, todo número diferente de zero ou é igual a 1 ou é maior do que 1. Tá? Então, comparando com o 1, né, qualquer número diferente de zero é maior do que ele. Então, se eu multiplicar qualquer número se eu multiplicar o número A inteiro por qualquer número não nulo, eu sempre vou obter um número maior do que o A. Isso valia no conjunto dos inteiros. Agora, no campo racional, eu tenho números entre 0 e 1, né? Números que são não nulos e que são menores do que 1. Que são todos os números P sobre Q com P menor do que Q. E aí, eu não vou ter mais essa propriedade aqui, né? Que sempre A vezes N é maior do que A. Pode acontecer de A vezes N ser menor do que A, no caso do N ser menor do que 1. Tá? Então, amplia-se aqui as propriedades que a gente tinha nos conjuntos numéricos, né? Porque eu aumentei os números que eu conhecia. Então, se o n é maior do que 1, A vezes n é maior do que A. Se o n é igual a 1, A vezes n é igual a A. E se o n é menor do que 1, A vezes n é menor do que o A. Lembrando que n aqui é positivo, tá? Porque a gente ainda não conhece os números negativos. Nosso conjunto numérico é restrito ao conjunto dos números racionais positivos. Bom, referências estão aqui, o Bento de Jesus Caraça, conceitos fundamentais da matemática e aquela observação que eu fiz lá no início das práticas matemáticas, né? Deixo de sugestão aqui a leitura desse artigo da Mariana Ferreira, né? Quando 1 mais 1 é diferente de 2. Práticas matemáticas no Parque Indígena do Xingu. Bom, era isso. O que vocês querem comentar? Ficou claro, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Reforço aqui a recomendação para vocês examinarem todas essas afirmativas, demonstrações que eu fui fazendo, tá? Para constatarem como que o campo dos racionais foi construído formalmente. E lembrando que esse formal nosso aqui não é o formal da matemática, né? Porque a gente usou muitas vezes a situação social de medida para estabelecer alguma coisa, tá? E formalmente na matemática tudo qualquer propriedade é estabelecida apenas no campo formal, né? E aqui a gente usou situações sociais cotidianas, né? No caso medida de segmento, comparação de segmento para estabelecer propriedade. Bom, sugiro também a leitura do Caraça, né? Que ele vai refletindo, problematizando com muito mais detalhe do que eu fiz aqui.
Tudo bem? Ô, Jussara, eu fiquei também preocupada. Semana passada eu não pude abrir o áudio porque eu operei o olho direito, eu estou com ele operado. Aí ficou um pouco difícil para mim até as leituras. Então, eu li aqueles artigos todos da Petrina, né? Que estava marcado. Inclusive, eu trabalhei no PIBID com a Petrina, na escola dela. Eu trabalhei 1 ano e meio no PIBID e uma das etapas foi com ela. Excelente o trabalho dela, né? E eu li também os artigos, achei muito interessante, muito bom, ajuda muito. Eu só fiquei um pouco preocupada que eu não pude abrir, porque eu estou com a retina entupida, ainda estou com ela tampada, não posso ficar assim muito tempo. E ficou algumas dúvidas que eu vou deixar para a próxima aula para você me explicar. Cleusa, aí fica sempre aquela sugestão que eu deixo para você, aquele pedido, na verdade, de assim que você puder, você faz a atividade e me manda por e-mail, tá? Por favor. E você precisando igual você falou, de tirar a dúvida e tal, me escreve um e-mail também que a gente marca um horário para conversar, para tirar as dúvidas. Tá bom? Obrigada, te agradeço muito. Por nada, mas você tem que me lembrar dessas coisas, tá? Tá bom. Manda um e-mail, né? Eu tô sempre te mandando a programação por e-mail, né? Que a gente combinou assim, e eu fico aguardando, então, as atividades que você está fazendo, tá bom? Bom, gente, na quinta-feira agora, a gente não vai se encontrar, tá? Mas tem uma atividade lá no Moodle, eu já mandei para a Cleusa por e-mail, para a leitura de um texto, tá? Sobre frações. Tá? E o título é bem sugestivo, se eu contar aqui para vocês. O que os nossos alunos podem estar deixando de aprender sobre frações quando tentamos lhes ensinar frações? Tá? Dentro desse assunto aqui, dentro do título é provocativo. O título é provocativo. Dentro desse assunto, números racionais, tá? O autor é o Antônio José Lopes, que vocês devem conhecer como Bigode, autor de livro didático. E aí, então, a atividade para a próxima aula é a leitura e participação lá no fórum, né? Respondendo as perguntas que eu coloquei e comentando, discutindo com os colegas as respostas que eles deram. Beleza? Beleza. Então, fiquem atentos à programação e até a próxima. Até a próxima. Bom fim de semana para você. Obrigada para vocês também. Semana que vem, a nossa aula de terça é às 18 horas, está explicadinho lá no Moodle e na mensagem, no e-mail que eu mandei para você, tá, Cleusa? Tá ok. Tranquilo. Tchau, gente. Abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, Jussara. Boa noite. Tchau, professora. Obrigado. Boa semana também.